Com esse vídeo, então, a gente termina uma série de 2025 que eu vinha fazendo aqui no canal sobre ficção científica, mais precisamente no subgênero cyberpunk. Se você não teve a oportunidade de ver esses vídeos, né, eu fiz um vídeo só sobre Neuromancer, que é um marco na literatura do gênero, que cunhou, criou e popularizou conceitos sobre esse assunto e também termos relacionados a esse assunto, né? E não só para outros livros que vieram após esse, mas também para o cinema. Então, com certeza o mais famoso é Matrix, né? Não só sobre o conceito, mas a construção também que levou uma construção do filme, né, que a gente tem com o mesmo nome. Eles beberam muito da fonte de Neuromancer, que é aquela premissa de alta tecnologia, baixa qualidade de vida. Esse é um conceito que vem diretamente do livro, né? E também eu trouxe outros vídeos mais com aspecto mais filosófico. Então eu trouxe trechos de livros sobre filosofia, sociologia, economia, para exemplificar e trazer um pouco mais de profundidade, né, e reflexão sobre esse tema. E agora, para fechar, né, como um vídeo que finaliza essa série de 2025, eu trouxe esse livro também, né, um livro específico, e vou trazer hoje para vocês um pouco mais de reflexão sobre o tema, passar para vocês sobre uma síntese, um resumo do livro, né? Então, vamos lá. Esse é um livro do Baco Gaidin, é assim que ele chama o YouTube dele, o canal. Então, esse aqui é a capa do livro, é o livro estreia dele. Para quem não está familiarizado, né, Baka em japonês é algo como idiota, algo do gênero assim. E Gaidin é como os japoneses eles se referem a estrangeiros, né? Então, ele escolheu aí de uma forma um pouco irônica ou talvez sarcástica, né, esse nome para o canal dele. E ele assinou esse livro como Eduardo Baca, né? Colocou o primeiro nome dele e Baca, que é um pedaço aí do nome dele no canal dele no YouTube. Ele faz, ou fazia, né, vídeos andando pelo Japão, principalmente pelos becos e fazendo as reflexões dele, falando bastante sobre cyberpunk. Ele foi para Hong Kong e mostrou também alguns lugares lá, fazendo esse tipo de reflexão. E hoje, pelo que eu vi no canal dele, ele está de volta no Brasil, morando aqui em São Paulo, e continua ali com as andanças e reflexões sobre como que esse conceito, de novo, né, de alta tecnologia, baixa qualidade de vida, se encontra e vem diretamente ao nosso encontro, né, ao encontro da população. Então, esse livro, Mihail, ele conta a história do Vincent, que depois a gente descobre também que o nome dele também é Mihail. Então, você tem uma dicotomia, você não tem uma explicação muito direta e explícita do porquê que ele é chamado com esses dois nomes. Tudo leva a crer que tem essa persona, né? Esse duplo que você tem num ambiente online, digamos assim. Então, a gente tem as pessoas vivendo no mundo real. Aqui passa principalmente no Japão, não só no Japão, passa nos Estados Unidos também, a gente passa pelo Alasca, enfim, em alguns outros lugares, mas a concentração realmente do livro, a gente tem um pouco em Taipei e um outro pedaço aqui do livro em Tóquio. Então você tem realmente essa presença muito forte no Japão. Fora isso, né, que esse é o nosso protagonista, nosso personagem principal, fora essa questão do nome dele, a gente também sabe que ele é um jornalista, e ele foi a única pessoa a sobreviver em um ataque que estava acontecendo ali durante a guerra entre duas empresas de tecnologia que lutavam ali por seu espaço e dominar realmente a questão da inteligência artificial ali naquele momento. E ele está em Taipei quando acontece isso, né, entrevistando um homem, uma figura muito ditatorial, digamos assim. Então ele era um ditador que se relacionava com essas empresas de tecnologia e um homem todo construído, né? Então ele era um ser humano, mas ele era mais máquina. Então ele tinha pedaços do corpo ali artificiais, né? Artificialmente construídos, o que é um tema muito frequente nesse tipo de livro, né? Essa junção do ser humano com a máquina e você levado a essa reflexão dos limites, né, sociais para esse tipo de coisa. E ainda mais porque essas máquinas humanas, elas são usadas para fins de guerra, para fins de destruição. Então você é levado ao extremo realmente nesse tipo de reflexão. Então Vincent, ele é esse jornalista, que ele acaba sendo o único sobrevivente nesse ataque, que até então a gente não sabe se é um ataque ou se foi algo coordenado, o que aconteceu. E a gente acompanha durante o livro inteiro essas empresas de tecnologia também sequestrando o Vincent para tentar descobrir, né, fazer ali testes e recorrer à ciência para descobrir o que aconteceu naquele dia. Então, ali praticamente todo mundo tinha alguns implantes oculares, então tudo estava gravado ali nessa câmera que ele tinha no lugar dos olhos. Isso era bastante frequente lá naquele momento já, há muito tempo para frente do que a gente está em 2025.
Então, tem essa outra questão, né, desse subgênero, que é você fazer um recorte para o futuro, como que você avalia o futuro. Então, ele tinha tudo ali registrado na sua lente ocular, e essa empresa, ela recorre à ciência para tentar descobrir o que aconteceu com ele, o porquê aconteceu aquilo com ele, e o que está no cérebro dele, né, fazendo essa correlação do passado dele com o presente e o futuro. E o futuro, nesses livros, né, nesse tipo de assunto, né, é muito sempre pessimista, né, a gente não tem uma esperança, assim, no futuro. Então, o futuro por si só, ele é bem distópico, é super desigual, e esse conceito aqui que eu já falei para vocês algumas vezes. E aí, um desses vídeos que eu fiz, né, que eu comentei com vocês aqui, que eu posso correlacionar esse tema, é a desumanização do ser humano, né? Então, a desumanização, ela é um tema bem frequente também, e a gente tem vários exemplos. Então, eu vou falar um aqui e vou deixar o restante desse assunto lá naquele vídeo, mas só para trazer um pano de fundo e uma ponte, né, entre o vídeo e esse vídeo aqui, a gente tem, por exemplo, no livro Mihail, uma funcionária que ela é conhecida como 137, então ela não tem mais nome, foi todo o passado dela, foi apagado do cérebro dela, então ela não lembra mais como que é o nome dela, ela não lembra mais nada, então realmente a vida dela foi apagada, né? As memórias dela foram apagadas para ela só se dedicar ali ao trabalho dela para essa mega corporação. E isso aqui também é um tema muito frequente nesse tipo de gênero, que é as megas corporações, principalmente que dominam ali a tecnologia daquele momento, tendo muito mais espaço que o Estado. Então, elas criam um ambiente altamente desfavorável para a população, e a população ela tem que servir os interesses dessas tecnologias, dessas empresas. E aqui eu vou já deixar parênteses desde já, que eu vou começar a falar sobre alguns spoilers do livro. Então, se você tem interesse de ler o livro dele, né, sem saber nada mais detalhado, ou o que vai acontecer com esses personagens e qual é o pano de fundo da reflexão final, já deixo aqui o aviso, né, que eu vou começar a falar mais spoilers, porque isso vai ser necessário aqui para esse vídeo, para eu conseguir compartilhar o tema, né, dessa série que eu acabei de falar para vocês. Então, já deixando o aviso, a gente percebe no final do livro que as megas corporações, que eram duas principais, elas não necessariamente eram rivais. Então, essa funcionária 137, né, que depois o Vincent acabou nominando ela como Luana, né, que era o nome que ela falava que gostava, ela nem mesmo ela sabia a quem ela servia. Aparentemente, ela servia as duas empresas, e isso era o que estava acontecendo no momento. Não necessariamente essas empresas elas estavam uma contra a outra, e isso é muito frequente para o tipo de situação que a gente tem hoje em dia também. A gente tem empresas de tecnologia que elas são rivais, porque elas são concorrentes no mercado, mas não necessariamente elas se isolam umas das outras, né? Elas têm interesses em comum, então elas se dão as mãos nessa busca de interesse em comum que elas têm, que obviamente é o lucro, mas para criar um tipo de premissa e espaço na sociedade, né? E talvez até fazer um malabarismo com as leis, para que elas possam atuar de uma forma que dê o mais lucro possível, né? Que é assim que o nosso sistema ali é estruturado. Então você tem esse tipo de pano de fundo aqui na história dele também, que é para quem assiste os vídeos dele do YouTube, é muito presente esse tipo de reflexão. Então, para quem assiste os vídeos, não é surpresa nenhuma encontrar esse tipo de assunto aqui no livro dele. E também sobre a falta de esperança, né? Que ele já fala que é um certo niilismo mesmo, que está em volta, assim, desse tema, né? Enquanto eu li o livro, até uma reflexão que eu anotei aqui para compartilhar com vocês, né? É sobre o mundo que está cada vez mais complexo e ficamos cada vez mais perdidos sobre a real significância e significado das coisas. Então, à medida que você vai lendo esse livro, você vai ficando um pouco confuso em relação ao que significa cada instrumento, cada conceito, cada personagem que ele coloca aqui. Você vai se perdendo em relação às tecnologias mesmo, porque tem aquela máxima do Neuromancer também, que o que acontece com você fora, então quando você está logado, quando você está invadindo algum sistema, isso que acontece com você lá também vai ter uma consequência no seu corpo físico. Uma coisa que eu achei diferente aqui do livro dele, que eu não encontrei em outros livros de ficção científica, é em relação ao caráter religioso. Dá pra ver que ele tem muitas reflexões, e ele casa essas reflexões dessa baixa qualidade de vida em relação aos avanços que a gente tem com a tecnologia e como as coisas estão caminhando para aí, com os aspectos religiosos. Então ele coloca até aspectos de Umbanda, por exemplo, aqui, pelo que eu consegui pesquisar, né, não tenho um conhecimento muito aprofundado sobre, mas pelo que eu pesquisei, dos nomes que ele traz aqui,
eu entendi que essa parte de religiões de origem de matriz africana que ele complementa aqui no livro. Então, não é algo que eu já vi em outros livros que eu já li até o momento, né? E ele traz bastante aqui essa reflexão. E aí você fica nessa confusão, né, mental do que está acontecendo no ambiente físico mesmo, com esses personagens, o que acontece quando o Vincent, por exemplo, ele é plugado em outros sistemas, né, para tentarem alcançar ali as memórias dele, então você fica nessa confusão que o próprio personagem está. Então, você consegue sentir um pouco a confusão que ele está sentindo naquele momento, sabe? E essa complexidade, né, de como as coisas estão acontecendo, eu fui refletindo bastante ao longo desses vídeos que eu fui gravando aqui durante 2025, né, para o canal. Então, como as coisas elas vão ficando cada vez mais complexas, as tecnologias cada vez mais complexas e a gente, como ser humano, a gente vai ficando um pouco perdido, né, em relação ao significado das coisas pra gente, o quanto que a gente quer se envolver em relação a essas tecnologias, por exemplo, o quanto que as decisões que a gente toma hoje, as tecnologias que a gente usa, como a gente faz um pensamento crítico em relação a tudo que está acontecendo, isso traz uma carga muito grande de complexidade para nossa vida, né? Então, os problemas morais, eles vão se intensificando mais e mais, né? Sempre existiram grandes questões morais, né? A gente tem aí vários livros clássicos que falam sobre isso, né? Por exemplo, a gente teve esse ano a leitura de Os Irmãos Karamazov, que traz uma carga muito grande sobre as questões da moral, né? Mas aqui trazendo mais para o gênero, né, de cyberpunk, a gente tem também essa questão moral relacionada a esse tipo de assunto, né, de tecnologia e o avanço de empresas, megacorporações e o Estado, né. Então você passa a refletir cada vez mais sobre também qual que é a sua opinião em relação a tudo isso, e aí, de novo, isso eu acho que traz muito o caráter complexo, né, para as suas escolhas, para o seu dia a dia, assim, para onde a gente está caminhando. E eu achei curioso, né, que tem um trecho aqui que eu também anotei para falar com vocês hoje no vídeo, que é fazendo de novo um paralelo com desumanização, né, tem umas aspas aqui que eu encontrei no livro, né, Mihail, que é o seguinte: pois fascinava a ideia de humanizações, sem perceber que o que faziam realmente era o exato contrário, desumanizar as pessoas. Ou seja, né, tinha ali algumas tentativas de humanizar esses personagens, mas na verdade era o exato oposto, né. Também teve uma outra parte do livro aqui que eu gostei da reflexão que ele trouxe, e aí eu trago outras aspas aqui para vocês, que é o seguinte: sabia que aquilo não passava de uma reprodução realista de suas próprias memórias. Tem um momento, tem uma cena que o Vincent, ele é colocado contra as suas vivências, né, então ele passa a ver o que aconteceu com ele no passado de forma mais clara. E ele se dá conta que aquilo que estava passando como se fosse a realidade para ele, né, no mundo físico, era nada mais era do que as suas próprias memórias. Então, o quanto que como a gente armazena as nossas memórias hoje em dia, seja na nossa mente ou em algum dispositivo digital, o quanto que isso também vai impactar no jeito que a gente relembra a nossa própria história, né? Traz um pouco dessa reflexão, pelo menos trouxe para mim à medida que eu estava lendo ali essas situações. É evidente, no entanto, que se estou aqui é porque entendi a mecânica da realidade melhor do que você e qualquer outro ser humano. Esse trecho também, ele me fez pensar bastante, né, fica a reflexão do quanto que você entender a mecânica da realidade faz você ser um ser humano melhor que os outros ou não, quanto que você realmente entender o que é a realidade, o que isso significa, né. Eu acho que são reflexões que trazem conceitos em cima de conceitos que não necessariamente você entende a realidade, mas o que isso significa. E aí, onde esse tipo de livro, com esse tema, né, de ficção científica, ele dialoga muito com sociologia e filosofia, porque você traz esses questionamentos mais transcendentais, assim, de valor das coisas mesmo e o quanto que essa realidade, o quanto que ela impacta, né, a sua vida. Então, fica muito essa reflexão, né, isso que eu tô trazendo vários exemplos e trechos aqui para reforçar esse ponto que eu tô trazendo para vocês no vídeo. Para finalizar, também aspas, a gente tem esse trecho aqui. E após um breve repouso de algumas eras, revivendo em memória cada aspecto de si, novamente se entendia. Era hora de começar tudo de novo. Ou seja, no final a gente vê que, na verdade, quem estava dominando tudo aquilo, quem estava criando todas aquelas situações e realidades paralelas, era o próprio Vincent Mihail. Então, ele estava tendo acesso a aspectos dele mesmo em várias dimensões, digamos assim, né? Vários tempos em paralelo até ele entender que tudo aquilo que ele estava tendo acesso eram coisas que já tinham acontecido. Ele conhecia personagens que na verdade eram ele mesmo, assim, ele que estava criando tudo aquilo.
Ele tem um descanso de algumas eras e depois ele volta tudo novamente. Então ele vai tentar controlar o universo. É isso que eu tirei no final do livro, assim. Então tem essa questão do domínio muito forte, né? Não só o domínio das tecnologias, mas também do futuro, né? Bom, eu gostei. Eu achei que foi uma boa porta de entrada aí, um bom livro de estreia para o Eduardo Baca. Acho que tem alguns gatilhos aqui, então se você está lendo, de repente acontece uma coisa que você não esperava, e pode ser um gatilho que não tem nenhum tipo de aviso prévio. Então tem esse aspecto, né? Já fico aqui a observação. E eu acho que quanto mais livro nesse tema que a gente tenha, melhor. Então, por isso também que eu trouxe aqui para o canal para conversar um pouco e trazer, né, fazer esses paralelos e pontes aí com outros livros. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa série que a gente teve em 2025. Com certeza é uma série que eu vou trazer aí para os próximos anos para o canal. Tem ainda bastante literatura para a gente ler. Quero ler a continuação ali de Neromance, né, que não necessariamente é uma continuação, mas tem muito a ver com a história do primeiro livro. E trago aqui assim que eu terminar as leituras. Muito obrigada para quem assistiu até aqui e a gente se vê em breve no próximo vídeo.